Pessoal, o presidente americano Donald Trump acaba de dar uma lição de política externa ao governo brasileiro. Vocês que acompanham o canal provavelmente já se cansaram de me ouvir aqui dizer o seguinte, que países não têm amigos, países têm interesses. E quando governantes de países acham que podem ter uma relação melhor com outro país, porque são amigos de governante do outro país, isso às vezes ali pontualmente até ajuda, como pontualmente pode até atrapalhar, mas no geral, esse tipo de afirmação se sustenta. Países não têm amigos, países têm interesses. E aí o Donald Trump pega alguém que se declara seu amigo, como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que o bajula inclusive bastante. O Donald Trump pega o amigo, nem se dá o trabalho de avisá-lo, faz isso pelo Twitter de manhã, acordou, sei lá, meio enroscado com alguma coisa. Com alguma coisa eu sei o que é que ele acordou enroscado. Os agricultores americanos estão preocupados com a competição que os bem-sucedidos agricultores brasileiros oferecem em termos de venda de soja para a China. E como os Estados Unidos estão já numa campanha eleitoral feroz, e o Trump precisa de alguma maneira manter firme aquele eleitorado que permitiu que ele ganhasse em 2016, que são sobretudo daquelas áreas muito ligadas ao que eles chamam nos Estados Unidos de Rust Belt, ou seja, é o cinturão ali da ferrugem, porque se refere a indústrias metalúrgicas, siderúrgicas ligadas ao metal já meio ultrapassadas, do ponto de vista da capacidade de competição internacional. E como o Trump ali precisa manter o seu eleitorado, e como os agricultores americanos estão bravos com a competição brasileira, ele acorda de manhã, não avisa o seu amigo no Brasil e impõe, ou melhor, repõe as tarifas sobre alumínio e aço exportados da Argentina e do Brasil para os Estados Unidos. A afirmação com a qual Trump justificou a reimposição, perdoem, agora achei a palavra correta, dessas tarifas sobre essas exportações brasileiras, a afirmação é mentirosa. Ele diz que Estados Unidos estão sendo prejudicados porque Brasil e Argentina desvalorizaram as suas moedas. Na verdade, o peso se desvalorizou por uma série de circunstâncias que pouco tem a ver com uma ação voluntária do governo argentino, e a mesma coisa a gente pode falar em relação ao real frente ao dólar. O real se desvalorizou substancialmente, a gente abordou isso aqui recentemente também frente ao dólar, mas não porque o governo brasileiro tivesse feito algo nesse sentido. Mas essa foi a afirmação de Donald Trump, o grande amigo de Jair Bolsonaro, ainda por cima com uma mentira em relação ao governo brasileiro, como se o governo brasileiro tivesse se empenhado em desvalorizar o real para ganhar vantagens competitivas em relação às exportações para os Estados Unidos. O Brasil reagiu como realmente quem tomou um soco no queixo, e não se pode dizer outra coisa do que foi feito pelo Trump do que, senão um soco no queixo, particularmente no queixo do próprio presidente brasileiro. E aí o presidente brasileiro, que tinha dito que tem um canal aberto com o Trump, queria ligar em caso de necessidade, no final do dia, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo soltou uma nota, dizendo, olha, por enquanto, na hora que eu estou gravando aqui com vocês, ainda não saiu isso, 8h30 da noite. Por enquanto, o Bolsonaro não ligou lá para o Trump. E aí vem, nós vamos conversar e entender a medida. Como eu digo com tranquilidade, não estamos apurados com isso. O momento é de avaliar o impacto, avaliar exatamente o tipo de medida que os Estados Unidos estão pensando. Sabem como se traduz isso aí, desse diplomatiquês meio pobre, dessas declarações e dessa nota? Não sei o que está acontecendo. Fui apanhado de surpresa. Vou saber o que é para saber o que eu vou dizer. É o tipo da reação indigente. No caso das disputas comerciais com os Estados Unidos, o Brasil tem larguíssima experiência nisso, gente. Há mais de 30 anos que a gente briga com os Estados Unidos e ganhamos várias disputas, inclusive na Organização Mundial do Comércio. Perceberam como uma Organização Mundial do Comércio, uma dessas instituições multilaterais, em boa parte detestadas pelos atuais condutores da nossa política externa, percebem como numa briga com um grande, um conjunto de regras multilaterais acaba de uma maneira ou de outra
dando um pouquinho mais de segurança àqueles que não são tão fortões como os Estados Unidos são, e o Brasil não é. No caso, pessoal, encaminhando para essa conclusão, é a mesma do começo desse vídeo. É uma lição clara, cabal, que reafirma essa frase que vocês já ouviram e vão ouvir de novo aqui, infelizmente. Acho que tem que repetir até alguém enfiar isso na cabeça lá em Brasília. Países não têm amigos. Países têm pura e simplesmente e só interesses. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.